Eu quero, antes de tudo, parabenizar mais uma vez, viu, Sirlene? Saiba que você é uma pessoa muito especial para nós, muito querida, e que você pode sempre contar com a gente, tá? E apesar de nós termos essa disposição, que eu sei que não é só eu sei que tem muitas pessoas aqui que te amam, às vezes as coisas fogem do nosso controle, né? Mas nós temos um Deus que cuida de nós e Ele, sim, Ele nunca vai falhar. A gente pode até falhar com você sem intenção, ou talvez não está no nosso alcance. Mas o Senhor, Ele cuida de você, Ele ama você e que você nunca venha... Esse Deus não deixa desamparado quem é servo seu, né? Glória a Deus por isso. Creio que todos nós que estamos aqui nessa noite podemos, né, expressar essas palavras. No dia que a Sirlene mandou um áudio lá para a Adriana, nos dando este privilégio, confesso que as lágrimas vieram aos olhos. E eu tenho um defeito, digamos assim, de ser chorão, mas hoje eu não vou chorar não. Mas fiquei bem emocionado e honrado, né, com o convite e me sinto realmente, né, privilegiado em estar aqui nessa noite com vocês, que é o Salmo de número 23. Eu gostaria de ler apenas o primeiro versículo, que diz assim: o Senhor é meu pastor e nada me faltará, né? Todos conhecem esse texto de cor. E quando eu pensei nesse versículo, eu comecei a pensar na vida de Davi. Quem era Davi? Como foi, né, a vida de Davi? O salmista Davi, não há relato, né, de em qual período da sua vida que ele escreveu esse salmo, mas certo é que ele tinha muita propriedade para falar sobre esse assunto, né, de pastoreio, de cuidado, né, visto que ele era um pastor de ovelhas, né? Então ele sabia o que era essa função de pastor. E ele aqui expressa, né, que Deus, né, o Senhor, ele era o seu pastor. E Davi, na qualidade de pastor, ele arriscava a sua vida pelas suas ovelhas. Diz a Bíblia, né, lá em 1 Samuel, que certa ocasião Golias estava desafiando o povo de Israel e Davi foi até o encontro de Golias e comprou, né, a briga ali, disse que iria guerrear contra Golias. E ele foi chamado até Saul, e Saul não acreditou em Davi, né? Era um menino, né? Como que Davi vai dar conta de guerrear contra um gigante, né? Um homem de guerra? E Davi, então, ele expressou as seguintes palavras, que quando ele estava a apacentar as ovelhas de seu pai, vinha um leão ou um urso, e ele atacava aquele leão ou atacava aquele urso, e protegia, né? Cuidava das suas ovelhas. Davi sabia que cuidar de uma ovelha não era tão fácil. Ovelha não é muito comum, né, aqui na nossa região, porém, a ovelha ela precisa de cuidados especiais, né? A ovelha não enxerga direito, a ovelha tem medo de tudo, a ovelha não consegue se defender sozinha, a ovelha ela é totalmente dependente do seu pastor, né? Nós temos na nossa região a criação de gado, né? Andinho está vivendo essa experiência, a maioria aqui também tem. E é um pouco semelhante, embora o gado ele não exige tanto quanto as ovelhas exigem. Mas eu gostaria de frisar aqui e pensar nessa noite, né, o salmista Davi, ele pensando na ovelha como um animal tão frágil, tão dependente do seu pastor, e pensar nessa palavra quando ele diz que Deus, né, ele era o seu pastor. Então ele reconhece que Deus ele cuidava dele a todo momento, ele reconhece que ele era frágil, que ele precisava de Deus, que sozinho ele não conseguia, e se não fora Deus como seu pastor, né, o que seria da sua vida, né, enquanto ele estivesse aqui nesse mundo. E o finalzinho do verso diz que nada me faltará. Alguém pode pensar que Davi estava dizendo que não lhes faltaria nada do que ele desejasse, ou que ele teria tudo o que ele quisesse. Nós sabemos que não é bem assim, não é isso que Davi quis dizer. Davi, em várias ocasiões, ele foi perseguido, né? Ele enfrentou dificuldades, foi perseguido por Saul, foi perseguido pelo seu próprio filho, enfrentou, né, diversas situações adversas, como eu enfrento, como vocês enfrentam. Porém,
Em meio a essas circunstâncias, em meio a essas situações não tão favoráveis a ele reconhece, né, como os hinos que foram cantados aqui nessa noite expressaram também essa palavra, ele reconhece o cuidado de Deus sobre a vida dele, né? O pastoreio realmente de Deus, né? Cuidando dele a todo momento, a todo instante, independente, né, do momento, da situação em que Davi estava vivendo. Então, nessa noite, eu fiquei pensando, né, eu gostaria de pensar para nós, assim como Davi, Davi fez de Deus o seu pastor, né? Eu posso fazer, para mim, vários pastores. Posso fazer do dinheiro o meu pastor. Eu posso fazer do meu carro, da minha família, do meu filho. Eu posso priorizar algo na minha vida e colocar ele sobre tudo. Mas eu não vou conseguir expressar o que Davi expressou. Nada me faltará. Porque, embora eu até possa ter algo sobre Deus, até eu possa colocar isso na minha vida, mas alguma coisa vai faltar. Posso ter dinheiro, posso ter fama, posso ter todos os bens que o dinheiro possa comprar, mas expressar essa palavra, né, nada me faltará, eu jamais conseguiria, né? Então, somente o Senhor, Ele pode nos dar essa garantia que não nos falta nada, independente, né, da situação, do momento que nós vivermos aqui neste mundo. Ondinho lê um salmo onde diz que a nossa vida aqui ela é temporária, né? Ela é passageira e todos nós sabemos disso. Embora nós tenhamos muita alegria, né, insatisfação em viver, nós somos criados para isso, porém, nós sabemos que há um tempo, né, determinado para nós. Sabemos também que o Senhor Jesus ele pode voltar a qualquer momento, inclusive agora, e os nossos corpos serão transformados, né? Nós enfrentaremos o fim deste corpo aqui. Mas o que eu gostaria de enfatizar nessa noite é que durante esse período de caminhada nossa aqui, durante esse tempo, que nós não sabemos quantos anos serão, e só Deus aqui sabe, o Senhor, Ele é conosco, Ele é por nós, né? Assim como foi por Davi. Se nós entregarmos o senhorio das nossas vidas nas suas mãos, se nós permitirmos, né, que Ele realmente nos conduza aqui neste mundo, então nós iremos experimentar a boa mão do Senhor a nosso favor. O Senhor Jesus, lá em Mateus, no capítulo 28, ele já estava prestes a se entregar e os seus discípulos ficaram um tanto atormentados, né, ao pensar que não teriam o seu mestre ali com eles mais, caminhando aqui neste mundo, e eles ficaram, né, preocupadíssimos, visto que passaram bons momentos com o Senhor Jesus aqui, porém o Senhor Jesus ele afirma, né, a seguinte frase, eis que estou convosco todos os tempos, até a consumação dos séculos. É Mateus capítulo 28, verso 20, se eu não me engano, o finalzinho. Então, realmente, entender que Deus ele está conosco, né, que Ele se preocupa comigo, que Ele se preocupa com você, lá no seu trabalho, lá na escola, naquele momento que às vezes nós achamos que é tão insignificante, mas Deus ele se importa conosco, e Deus ele é conosco. E é importante nós entendermos isso. Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Palavras, né, do Senhor Jesus. Outra coisa que eu gostaria de enfatizar aqui nessa noite, né, Davi, ele falando sobre o pastoreio, né, sobre o cuidado com as ovelhas, em João, capítulo 10, verso 11, o Senhor Jesus, ele afirma, né, as seguintes palavras: eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Então, pensar que durante esse período que nós estamos aqui nesse mundo, nós temos um pastor que cuida de nós, que se preocupa conosco, que age a nosso favor. A Adriana cantou, e eu gostaria de dizer também que ele ordena aos seus anjos a nosso favor para nos proteger, para nos cuidar, para estar ao nosso redor. E pensar que além desse período que
passaremos aqui neste mundo, que é muito bom viver aqui, contar com as bênçãos do Senhor nosso Deus, contar com a sua poderosa mão a nosso favor. Ele ainda diz que ele é o bom pastor e que ele deu, né, a sua vida por nós. Quando nós falamos de ovelhas, né, propriamente falando do animal, provavelmente algumas ovelhas morrem por causa dos seus pastores. Eles não cuidam direito, talvez porque eles não fazem o que deveriam fazer. Porém, o nosso Salvador, ele deu a sua vida por nós. Ele se entregou por nós, né? E nós, como ovelhas, nós temos o privilégio de crer nele, de aceitá-lo como Senhor e Salvador das nossas vidas e ter essa convicção, ter essa certeza que somos ovelhas do seu pasto, que ele cuida de nós. Se nós voltarmos lá para o Salmo de número 93, eu não li todo o texto, mas e fomos meditar ali nos demais versículos, né? E o salmista Davi aqui, ele vem falando a respeito desses cuidados que um pastor ele precisa ter com as ovelhas, né? Guiar pelas veredas, né? Ter o cuidado nos lugares de difícil acesso, mais perigoso, visto que a ovelha, como eu falei, ela, numa palavra bem conhecida, ela é muito sonsa, né? Ela não tem muito discernimento das coisas, então ela precisa de ser guiada. E conta-se, né, que os pastores lá, né, na região da Palestina, em esses lugares de difícil acesso, eles cantam e as ovelhas ouvem a sua voz e o seguem, né? Então, irmãos, família, né, nessa noite eu gostaria de que nós entendêssemos, que nós pensássemos nisso, em Deus como nosso pastor, aquele que cuida de nós, aquele que nos ama acima de qualquer coisa. Não importa, né, o que nós, o que você, o que eu esteja vivendo. O Senhor, ele se importa conosco. Assim como o salmista Davi, ele quer que nós realmente venhamos a descansar em seus braços, a confiar nele. Senhor, o Senhor é meu pastor, eu estou passando, né, por isso, né? O próprio salmo aqui de número 22, vocês podem ver depois, né? O salmista Davi, ele está conversando com Deus, ele está colocando diante de Deus a sua situação, né, momentânea. E aqui no Salmo 23 ele já reconhece o cuidado de Deus sobre a sua vida. E no verso 6, para nós já encerrarmos, o salmista Davi, ele expressa as seguintes palavras: certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. Somente a parte A. Davi, ele tinha convicção de que Deus, ele estava com ele, que era por ele, que cuidava dele, não importa o que acontecesse. O Deus de Davi é o meu Deus, é o seu Deus, é o nosso Deus. Eu sempre menciono que às vezes a minha atitude não permite que Deus realize a vontade dele na minha vida, né? Às vezes nós, como seres humanos, nós agimos de acordo com o que nós achamos ou de acordo com a nossa experiência e às vezes não permitimos, né, o Senhor operar o milagre dele na minha vida, né, nas nossas vidas, e achamos que Deus mudou, mas Deus, ele não mudou. Mudou às vezes a atitude do ser humano em realmente confiar em Deus, depender de Deus e saber que não há nada, né, difícil ou impossível para Deus e que ele nos ama, né, de uma maneira única. Pensar em Deus como um pai, né? Depois que a gente passa a ser pai, eu sempre falo que a gente vê realmente o que é amar, né? O que é amor, o que nós não fazemos pelos nossos filhos. E pensar que Deus, ele vai muito além, né, de nós seres humanos, né, que somos falhos. Então o Senhor, ele realmente, ele se importa com cada um de nós que estamos aqui, ele quer cuidar de nós, ele quer realmente nos guiar, nos dirigir enquanto nós estivermos aqui neste mundo. Gostaria mais uma vez de parabenizar a Sirlene por mais um ano de vida, o Andim, né, a Solene, o Nicolas, dizer que olhar para este salmo, olhar para a vida de Davi e olhar para a vida de vocês, reconheço que, pelo menos vocês passam, né, para mim, que é como se vocês estivessem expressando essas palavras de Davi, né? O Senhor é o nosso pastor.
o senhor, Andinho acabou de falar, né? Há 6 anos, né? Lutando. E uma hora é uma coisa, uma hora é outra. Uma hora é um remédio muito caro. Outra hora tem que ir para Vitória. E daqui a pouco Vitória de novo. E daqui a pouco outra coisa. E eu sei que tem muitas coisas que nós não sabemos, né? Que só vocês sabem. Mas olhar para vocês, eu percebo isso, né? O Senhor é meu pastor. E nada, vocês passam isso, né, para mim. E eu glorifico a Deus, né, pela vida de vocês. E parabenizo vocês, né, por essa confiança, por essa dependência de Deus. E certamente, né, a vida de vocês é um exemplo para nós. E que Deus continue abençoando vocês grandemente. Que Deus abençoe sua palavra em nossos corações. Amém.